você ficou com dúvida, nós voltamos aqui para tirar elas para você. Jô, qual é o nosso Learning Target dessa vez? Our Learning Target for today é que você saia dessa aula reforçando o conteúdo de birthdays and ages. So, você vai sair daqui falando I can talk about birthdays and ages. Hello, Grasshopper! Seja muito bem-vinda a mais uma aula extra aqui do seu curso em vídeo de inglês. My name is Gustavo Guanabara. And my name is Joana Costa. You can call me Jo. Jô, você está enrolando, você está falando a mesma coisa, é a mesma aula da anterior? É quase. É a parte 2. É a parte 2. Rolou umas dúvidas. Como vocês sabem, eu fico ali browsing, olhando as coisas de vocês e percebi que esse conteúdo ficou com algumas dúvidas, então a gente trouxe aí mais explicação para ficar bem aconchegante para vocês e vocês aprenderem de verdade. E a gente vai puxar aqui, ó, essa aula está sendo feita, claro, teve muitos comentários, mas principalmente, a Joana viu primeiro, o Eduardo Nóbrega, que está aqui embaixo. E ele colocou lá, ó, tive dificuldades em absorver essa aula. E aí, exatamente baseado nisso, só pra vocês verem que a gente vê suas mensagens e que a gente tá realmente preocupado. A Jo viu, pô, realmente, isso causa muita dúvida, né? Pode ter muita dúvida em relação a isso. E aí viemos aqui gravar a Part 2. Exato. E a gente precisa dizer também que, assim, algumas coisas vocês viram no outro, então uma é complementar a outra, tá bom? Uma não exclui a outra. Então a gente vai aí trabalhar com esses dois para vocês absorverem melhor. E eu espero que atenda a sua demanda agora. Beleza, Eduardo? Eduardo e todo mundo, porque você falou, né, Jo? O Eduardo comentou e um monte de gente deu like, concordou com ele. Então nós viemos aqui para melhorar o seu curso. Continue sempre comentando. Bota isso, essa aula foi realmente útil, aprendi realmente mais. Ou, não, ó, podia ter ficado com a outra que... E cada pessoa é uma pessoa, né, Jo? Sim. A gente vai olhar os comentários, a gente viu um comentário, o cara fala assim, eu faço aula de inglês há 10 anos, eu achei esse curso meio inútil. Óbvio que é meio inútil, você já tá estudando há 10 anos, cara. As pessoas, elas botam a régua, vira elas. É tipo, não, se não me atender, o curso não é bom. Cara, tem um vídeo na playlist do primeiro módulo, desse módulo, dizendo assim, esse curso é pra mim? E aí a gente respondeu, cara, talvez não seja pra você. Entendam que o curso tem um princípio, tem uma metodologia. A gente fez escolhas. Você não faz o curso todo falando inglês? Não, porque eu quero pegar quem nunca falou inglês. Ou quem tá com dúvidas específicas no inglês. Porque às vezes não adianta, assim, mesmo que o conteúdo seja básico e eu explique em inglês, você não vai entender. Porque a sua dúvida tá ali ainda. Exatamente. Você já teve acesso a outras informações explicando em inglês e não conseguiu. Então aqui o que a gente quer? Ampliar esse conhecimento. Não tem problema nenhum falar inglês e português ao mesmo tempo. É uma escolha que a gente fez, uma escolha metodológica. Sim. Ok? Sim. E a gente tem uma intenção. Que é quem? Atender os beginners. Exatamente. Talvez você não seja mais beginner. Então, faz parte. Então, vamos para a aula lá, que a gente planejou aqui, ó. E nós vamos começar com uma pergunta que a gente já fez na aula anterior, que é How old are you? Exato. E aí, o que acontece nessa pergunta? How old are you? A gente costuma responder como a gente responde em português. Traduzindo. I have... Tananana. Pode ser I have, Guanabara? Não. Tem que ser eu sou. Eu estou com 45. I'm 45. Exato. E aí eu vou trazer para vocês algumas opções, porque esse é bem basiquinho, a gente só explicou melhor para encorpar, mas já estava lá, já estava dada essa parte aí. Show. Você quer ser avisado, quer ser avisada sempre que a gente tiver uma novidade aqui no canal do Curso em Vídeo, principalmente no curso de inglês que você está fazendo agora? Pois então participe também do nosso canal no Telegram. É de graça, a gente não fica te inundando de mensagens, mas sempre que tiver um lançamento pontual e muito importante, eu vou lá pessoalmente e vou te avisar desse lançamento. Às vezes, o algoritmo do YouTube não tá avisando todo mundo. Então entra agora no nosso canal do Telegram e você vai ser o primeiro a ficar sabendo das coisas. Aponte agora o seu celular pro QR Code que tá aparecendo na sua tela, ou então vai no link que tá na descrição de todos os vídeos do seu curso. Então as opções para responder How old are you? é I turned 39
last week. Né? Eu fiz 39 na semana passada. Semana passada. I turned 39. É isso, né? Eu me tornei 39, né? Exato. Aí eu trouxe aqui, ó, passado, presente e futuro. No passado, acabei de fazer, é o nosso acabei de fazer. Sim. Isso. Acabei de fazer 39. Na semana Exato. passada. Semana passada, acabei de fazer 39. Aí a gente vai falar I turn, porque a gente muda de idade. Turn. My turn, your turn, ok? I turned 39 last week. And then, se você tem... já fez muito tempo que eu me tornei 39 Isso. ou 38, que foi a minha escolha agora. I am 38. Sim. Essa é a minha idade. É assim que eles falam, eu tenho 38 anos. Exato. Certo? Poderia usar years old? Years old. Sim. I'm Poderia. 38 years old. Sim, poderia, tá? Mas o mais comum de se ver, I'm 38. Tá respondido, tá pago, vamos para a próxima pergunta. Mas se você tá com 38 agora, mas falando no futuro agora, vou fazer 39 ainda esse ano. Aí você vai usar o verbo to be mais ing, simbolizando futuro, tá bom? A gente vai Porque falar o mais sobre present isso no continuous- próximo módulo, né? Exato. Lá no finalzinho do módulo 2 a gente vai falar sobre isso, mas é você usar o verbo to be mais o verbo com o ing, ok? Então, I'm turning 39 this year. Quando o ing está sendo usado no futuro, ele tem que especificar quando, tá Entendi. bom? This year. Não serviria apenas I'm turning 39. Porque se você está falando isso está acontecendo hoje. E a gente está utilizando o verbo to turn, né? Que é tipo, se tornar, né? Em 2 tempos. Sim. Na primeira frase que está aqui em cima, é turned, que é tipo, Sim. é passado. passado. E turning é tipo... Futuro. I'm turning, os dois, né? Porque o verbo auxiliar tá aí ajudando. Aí, I'm turning in this year, dizendo que é no futuro e não agora. Porque se você esquece o this year, a pessoa, seu aniversário, is your birthday today. Tipo, I'm turning Entendeu? 39. Tipo, Isso. é hoje que você tá... É hoje. É hoje que você tá virando pra 39. Exato. Então, só para ter esse cuidado aí, se você tá falando no passado, não esquece de colocar quando ou na época. E se tá falando no presente, ok, I'm turning 39, tá ok também. É que o Perfeito. seu aniversário é hoje. Show. Let's celebrate. E se a pessoa não tá perguntando a sua idade, mas tá perguntando qual é a data do seu nascimento? Isso. Né? Não. O dia que você nasceu, né? O dia de nascimento, que é Sim. mais um form, sabe? Quando você tá preenchendo alguma coisa e tal, e aí precisa dar tudo. Date of birth. Isso. Aí, what is your date of birth? Pergunta feita, vamos para as respostas. E aí a resposta vai depender. Vai depender. Né? Depende do quê? Então, essa forma é a forma americana, é o formato americano. Sim. Que é bem usado nos países Canadá, nos Estados Unidos e em algumas colônias ou lugares que o inglês americano é mais dominante. Para todo o resto, É o nosso formato. é igual ao nosso, tá bom? É dia, mês e ano. Para eles, mês-ano. é month, day e year. Year. Very good. E agora, a gente vai trabalhar aí month. Somente Lembrando os meses. que o ano, é dividido em 2 partes. First semester and second semester, ok? For first semester, January, February, March, April, May, and June. Second semester, July, August, September, October, November, and December. Um detalhe muito importante. Toda vez que você for escrever o mês, ele é com letra maiúscula. Verdade. Tá bom? Verdade. Nunca vai ser com letra minúscula, como a gente coloca. Mas está no meio da palavra, no meio da frase. Está no meio da frase, letra maiúscula. Independente de estar ali ou não. É igual o I, né? I também não tem I minúsculo o I, e maiúsculo. exatamente. I é sempre letra maiúscula, tá bom? As regras que eles inventaram é que a gente só precisa dizer amém e seguir em frente aprendendo. E é engraçado que tem gente que quer aplicar regras do português no inglês e não serve. Quer ver um negócio? Eu dando aula de programação, existe um comando chamado input. Input é I-N-P-U-T. Aí o cara falou, mas antes de P e B só não se usa M? É em português, cara. Então o que tem de aluno escrevendo input com M, porque existe a regra de antes de P e B só se usa M, mas isso é em português, cara. Em inglês não tem essa regra.
Então você tem que saber as regras do idioma que você tá aprendendo. Sim. É assim, no inglês até tem algumas situações e que o M vem antes do P e B, Uhum. mas não dá pra fechar Não é essa regra. regra como é no português. Sim. Então, assim, aprendeu a palavra? Não questiona ela, não. Só usa. Uhum. Vai ser muito mais fácil pra você do que ficar questionando a estrutura, a não ser que você seja um linguista. Uhum. Se você é um linguista, vai lá, meu. Faz o seu estudo. É isso aí. Né? Aí questiona. Fora isso, aí questiona. Mas só se não aceita que for- dói menos. Exato. Porque, assim, e até alguns linguistas falam assim sobre o estudo do português. Alguns linguistas defendem o erro de uso de língua para escrita. Aham. Por exemplo, a pessoa fala bicicleta. Sim, Aí problema. ela fala bicicleta. Ela fala problema. Então, se ela escreve bicicleta problema, tá certo. É dado como certo. Entendi. No Brasil, por exemplo, isso não é aceito. Uhum. Se Em você vários escreve- países na África que usam o português, isso é normalmente Exato. aceito. A gente falou isso, acho que numa das gravações que a gente fez aí. Não sei se já veio, já foi, enfim. A gente já comentamos sobre isso. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Eu acho que, assim, para comunicar, você entendeu? Pô, dá a resposta pro seu colega, Sim. pra pessoa que tá se comunicando com você. Não fica, ai, você falou errado, você falou É. certo. Não tem a menor necessidade disso. Entendeu? Comunica, tá bom? Mas, aqui no Brasil, algumas escritas não são aceitas como corretas, porque a Sim. gente não teve essa reforma. Uhum. Entendeu? Essa reforma não foi aceita, né? A gente teve algumas reformas, Não mas fez não parte. essa. É. Exatamente. Tá bom? E aí, vamos então para os days. You already know the months. Now, let's go and check the days. É porque Ok? o dia você não fala dia 1 de março, você fala 1º de março. 1º de março. No inglês, todos os dias, quando você estiver falando de data, você vai colocar em ordinal numbers, Uhum. ok? Todos. Não é só porque a gente costuma usar 1º de março já é 2 de março. 2 3 de março. Exato. Para eles é 1º de março, 2º de março, 3º de março. Exato. Até o 31, né? Que não é 31 de março, é 31º de março. Exato, exato. Então, ter esse cuidado é importante, como ele se diferencia, né, se distancia do português, quando a gente vê que a gente precisa colocar todos em 8 numbers, ok? Então, vai ser first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Ó, ninth, eu sempre erro porque, na hora de escrever. Porque eu escrevo N-I-N-E-T-H. Que é Sim. nine com TH. Sim, Aí eu tenho que lembrar que em nono eu tenho que tirar o E. exato. E a gente vai falar sobre isso também, porque se você olha o nine, você vê assim, ó, o E, ele não aparece Uhum, nine. de verdade. porque É o mais nine- no spelling. É. Ele vai afetar mais o seu spelling do que a fala. Sim. Porque na sim. fala, nine, o N se Uhum. sobressai nessa Isso. interpretação. Morre no N. Nine. Você não é fala isso. nine. É, Nine. 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 É. Nine. Nini. Nine. Nini. Eu tenho, que nem os meus alunos, todo software tem file, save as. Né? Aham. Aí era filé savias. Eu cliquei Filé em savias. filé savias. E deu certo, não deu certo. E aí a gente tem 11, 12. Aí a gente muda um spelling assim bem grande, porque o 12 É com V É e aí com vira V. o F. vira 12. F. É o mesmo que acontece ali no fifth, que Uhum. você não fala five, Uhum. entendeu? Então tem alguns que faz essa mudança. Mas o que acontece aqui? A gente tem lá na outra aula, na aula 1, Uhum. desse mesmo conteúdo, que você vai ver todos que se diferenciam, ok? Então aqui, o que eu vou falar para você? Depois do 11, 11, 12 e 13, Vira- a sim. gente volta com o formato que a gente encontra na primeira base de 1 a Aham. 10, tá? De 1º ao 10º, que é 15, ó, 15, que é o 15 com TH no final. 15. Então, passei esse Dá uma batom bonito sopradinha, pra quê? 15. Pra fazer o... É, Não, 15. Então, vai ser 15, 16, é a mesma coisa, Uhum. só você pegar a estrutura da palavra no cardinal Sim. e adicionar O esse TH. som do TH, O- que é mais Uma sopradinha de com a sopro. língua. É. Nem sempre ele é de sopro, mas nesses números cardinais ele é de sopro. Uhum. Deal? Let's go ahead. Years. Temos aqui 2 formas de falar o número Uhum. para anos, tá bom? Então a gente tem aí um agreement Uhum. quando a gente fala dos séculos 19, 20, Uhum. tá? Que é 9, 10, divide em 2 partes. Split the Uhum. number into 2 parts. 19, 28, 1984, etc. Ou como, por Ok? exemplo, o 2023 Nosso é ano. 2025.
2023, você vai ouvir assim, e tá ok. E vai ter quem fale 2023. Os dois estão corretos. Tá Mas bom? no século XX, eu até te cortei, adiantei o negócio aqui. No século XX, é muito difícil falar 1935. Imagina. Ele fala 1935. Exato. Aí você vai usar a primeira parte, 19, e a segunda parte, 35, 36. É mais fácil, mais dinâmico. Racha no meio, fala o número de antes e fala o número de depois. Isso. É isso. Aí de 2000 a 2010... combinaram que seria 2000. Então, você vai ter 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, até 2010. 2010. E aí, no 2010, já tinha gente fazendo esse mix, entendeu? Seria 2010. Alguns falando 2010 e outros falando 2010. E aí depois não, 2011. 20... Aí virou 2011. Aí virou 2011, exato. 2012, 2013. Exato. É aí que a gente não fala mudar. assim também, então fica mais difícil. A gente vai tentar falar 1900... Não, você fala 1978, o ano que eu nasci. Você não vai falar 1978. Você fala 1978. Isso. Como você fala em inglês? 1978. Exato. Porque aqui a gente não fala 1900, nem 1978. A gente fala 78. Inteiro. 78. A gente fala 1978 ou fala só assim. Lá em 78, sim, que a gente já considera. Em inglês não tem isso, né? Não, tem 70s. 70s, que são os anos 70. Tem a década. Tem a década. Aí a gente até vai ouvir 70s, 60s, entendeu? Com os anos 70, os anos 80. Exato. A gente usa lá nos anos 60. Exato. É os 60s. Né? Não, assim, se for fazer um short da data, talvez você fale só 78. Pode acontecer. Entendi. Entendeu? Pode acontecer. Mas a gente está te explicando o inteiro. O mais comum também, mas né? É que nem o 2001 que a Joana falou. É 2001. Né? Isso. Só que poderia ser 2001, mas ninguém usa isso. Não usava. Ficou meio que o combinado. Qual seria o combinado? É uma combinação social mesmo, sabe? Sim. Como é que você falou? Popularizar mesmo, né? E todo mundo sai falando. Como que tu tá falando isso aí? Aí tu fala e segue. Às vezes um político falou pela primeira vez e todo mundo, agora esse é o combinado. Verdade, A galera viu, achou engraçado falar desse jeito. Sim. Ou achou legal. Porque eu acho que assim, no século XXI, ok, né? Eu acho que o segredo em relação aos séculos 20 e 19 é porque seria uma frase muito grande tu falar tudo. 1900, sabe? É muito... 1978. Exato. 2 anos pra falar. A pessoa já desistiu. Fala 1978 que tá já resolveu. Então, assim, eu acho que é mais sobre a dinâmica da fala, para ganhar velocidade, que a gente vem falando muito aqui, né? Show. E aí, vamos seguir em frente. What's your date of birth? Temos 2 formas, como eu já citei. A primeira, mês, dia e ano, ok? August 25th. Lembra? Mesmo que não esteja escrito ali o TH, o SD, mesmo que não esteja essa informação ali, é assim que se pronuncia. 1984. 84. É porque, por exemplo, falar 25 de agosto, não fala 25 de agosto em inglês, fala agosto 25. Isso. August 25th. Em inglês americano. E em inglês britânico seria 25/8 de 84, assim mesmo. Exato. Aí você ia falar the 25th of August. 1984. Que é aí como você a gente coloca o dia, entendeu? Entendi. Não é nem exatamente como a gente fala, ainda teria o the. É como se fosse assim, o day tá ali oculto, né? Vamos dizer assim. Aí vai ser o 25º dia de agosto. Entendi. O dia tá oculto ali. Entendi. Ok? The 25th of August. Seria the 25th day of August. Tipo, o 25º dia de agosto. É como se tivesse o objeto ou o sujeito oculto. Sujeito oculto. Alguma coisa oculta. Aí. O day tá oculto. E aí ficaria nessa estrutura diferenciada. Show. Com certeza, você está aqui fazendo esse curso para realizar o seu sonho de aprender inglês. E por acaso, você já teve o sonho de ter um site ou ter o seu negócio na internet? Pois a HostNet pode te ajudar. A HostNet
é uma empresa parceira aqui do canal do Curso em Vídeo há muitos anos. E ela tem mais de 20 anos atuando no ramo de hospedagem e tem uma experiência também muito grande na criação de sites e de lojas online. Então, se a gente está te ajudando a realizar o sonho de aprender a falar inglês, a HostNet pode te ajudar no sonho de ter um site ou ter uma loja. Acesse agora o QR Code que está aparecendo na sua tela ou então nos links que estão na descrição desse vídeo. Mais fácil se você estiver só escrevendo por né, os números. Eu acho que fica mais fácil porque a gente já tem essa estrutura, né? E aí a gente tem essa estrutura a britânica, na maioria dos países que falam inglês, tá bom? O inglês europeu, vamos chamar assim. Sim. E tem esse, que é do alecrim dourado, não pode falar assim não, né? Porque daqui a pouco a gente vai pra lá e eles barram a gente. E tem o formato americano, que é esse em que o mês vem antes, ok? Decora o que o mês vem antes, porque o resto você já sabe. Exatamente, é só usar o que você tem e falar inglês. E lembrar do the na frente e o day oculto. Exato. E aí, vamos agora só dar um review, fazer um review, ok? Do que a gente viu na outra aula e você vai juntar os dois para ser feliz e completo. Se esse aqui te atender em tudo, tá ótimo. Exatamente. Tá ótimo. Se não, a gente tem mais lá no outro com alguns outros detalhes, outras informações que aqui a gente não destacou. Deal? I was born on March 17th. Não sou eu. Quem é? It's me. Mário. Então fala aí, assim. I was born on March 17th, 1978. Very good. Então, é assim Mas que vem o você negócio. O negócio é o on e o in. É. Tipo, eu nasci em... Aí é on ou é in? Depende do que você tá. Se você for colocar só o ano, é in. Se for a data inteira... Se for o mês, on. Entendi. Toda vez que você vê o mês, vai ser on, ok? On March. Olha só o que a gente falou aqui, ó. March tá com letra maiúscula, ok? So, on March. E aqui ele tá falando sobre o dia que ele nasceu. I was born. Ah, mas é eu nasci. Eu fui nascido? Exatamente, é isso aí. Desculpa, você foi nascido. Exatamente. A gente só não usa. Exatamente. I was born. Foi você que se colocou do lado de fora da terra? Você não conseguiu da sair barriga sozinho. da mamãe? Alguém teve que te puxar, meu filho. É. Ou puxar ou Você empurrar. precisou de um empurrãozinho. Nem que seja da mamãe. É. Mas sim, eles falam dessa forma porque você precisou de ajuda para nascer. Tá bom? Então, I was born on March 17th, 1978. Exato. Se eu quiser falar só que eu nasci em 78, eu falo I was born in 1978. Exato. Aqui eu coloquei a minha data, mas é isso. In, porque é dentro do ano, tá bom? Mas não pode ser dentro do mês. É isso que é a justificativa que eu não entendo. Ah, mas é porque foi dentro do ano. Tá, se é March, é dentro do mês. Então seria in também. Mas não, se botar o mês é on. Mas você não tá colocando só March, você tá colocando o dia também. Então você tá especificando tudo. Seria ótimo se fosse tudo on ou tudo in. Acabou. Mas não, se e aparecer at, o mês... tudo at. Putz, at também. Oh, Jesus. On, in, at. É complicado É isso. assim. Eu erro sempre no Duolingo. Sim. Eu acho que assim, uma coisa que o exercício do Duolingo nos permite é a repetição. Porque às vezes, tipo, cara, não tô entendendo logisticamente, isso não faz sentido pra mim, como você tá com essa dificuldade. Mas se tá ali na repetição, você vai aprender e vai chegar usar, uma hora, entendeu? Você vai assim, tipo, não tô nem pensando se é por isso ou por aquilo. Já aconteceu tantas vezes na minha vida que eu já sei que é on. Exato, não vai ficar discutindo isso. Eu acho que assim, no aprendizado do segundo idioma, você também tem que ter esse cuidado de não ficar tentando entender tudo. Você nem nasceu lá. Até se algumas pessoas fizerem algumas perguntas muito o predicativo do não sei o quê, a gente não sabe dizer. A gente não sabe, entendeu? A gente sabe usar. E a intenção é essa, que você pegue o inglês, aprenda e use da maneira correta, mas sem ficar muito tentando aprofundar, a não ser que você seja um linguista. Tá estudando Se você está isso. estudando o idioma em si, a estrutura, a formação e tudo mais, isso faz sentido para você. Mas se você só quer aprender para poder usar na vida, só vai. Não, e se você é um linguista e está assistindo esse curso, você está arrancando seus cabelos, porque deve estar te irritando absurdamente. Bora, meu filho, anda logo, passou, já foi. É mesmo, mas você deve já estar aqui sabe só para fazer os críticos de plantão. Para botar, exatamente. Bota nos comentários aí, pode botar. Bota o seu comentário todo em inglês. Então, a Joana vai entender. Eu a não. Gente, pode ser que eu não. Assim. Mas a gente dá um... Não sei, linguista vai escrever aqueles inglês brabíssimos.
Não, mas a estrutura é básica para todo mundo. Por mais que ele tente falar difícil, ele só vai usar vocabulários sim, mais robustos. sim. Mas a estrutura é a mesma para todo mundo. Para quem Então- tá lá e quem tá aqui. Pode botar aí também. Let's go forward. When is your birthday? Aqui a gente não está falando sobre o seu A ano de data. nascimento. Entendi. Entendeu? É quando que você vai celebrar esse momento. Então, se eu perguntar when is your birthday, não tô me lixando pro ano que você nasceu. Eu só quero saber Não quero saber a sua idade. que dia que eu vou na tua casa pra comer bolo. É isso. Entendi. Basically. Aí você vai dizer, it's, no meu caso, March 17th. Exato. Or it's August 25th. Deal? Então é isso, meu querido, minha querida. Fizemos mais um aprofundamento, uma revisada, em resposta aí ao Eduardo e todo mundo que comentou, isso é realmente enrolado. Tem momentos que são enrolados mesmo. Meu papel aqui, além de falar muita besteira, é mostrar quais são os momentos que me dói mais. É porque quando a gente é professor, quando eu tô dando aula de programação acaba sendo simples pra mim, porque eu já faço isso há muito tempo. Só que como eu tô dentro de sala de aula, eu sei os momentos que dói. Se eu não estivesse em sala de aula, eu não ia saber qual era o momento que dói. Às vezes a gente não sabe o momento que dói. Então, quando doer, avisa a gente. Vai que a gente faz um vídeo como esse. Aí, ó, em resposta ao Eduardo e todo mundo que comentou no vídeo anterior. Se você for muito específico na sua dúvida, a gente pode fazer shorts também. Sim. Que às vezes é só um minuto resolve o seu problema. Exatamente. Entendeu? Se for muito específico. Se não, mas sempre assim, procura ser da matéria. Vamos fazer esse combinado? Porque tem gente pedindo Mas você não falou do present continuous tense. A gente vai falar. Tá dentro. Mas não, mas eu quero agora. Não é assim que funciona, né? Então, assim, se você vai falar, eu quero alguma coisa que tá lá no nosso futuro, porque você é intermediário, a gente não vai trabalhar isso agora, porque eu preciso construir uma base bem consolidada para os nossos beginners conseguirem acompanhar esse conteúdo que você quer também. Chegar talvez no nível onde você tá. É isso. Então, assim, as perguntas, tem uma dúvida muito específica dessa aula, coloca aqui, que talvez a gente faça. Ou uma aula, ou um short. Depende da necessidade. Beleza? Então, antes de terminar, não se esquece, a gente tem nessa aulazinha azul, então tem exercício no final, sim. Yes. A gente vai trazer alguns quizzes com perguntas e respostas. Exercício um pouco diferente. Exato. Por quê? Tá fácil. Não, porque tradução às vezes faz sentido, mas você pode buscar no Google também e tirar sua dúvida específica dentro do que você precisa. Nós vamos intercalar entre quiz e outros conteúdos de tradução ou coisas assim para dar dinâmica à sua fala. Tá Lá bom? no início do curso a gente falou que ia fazer isso, é que a gente faz pouco. Então tem sempre que relembrar. Beleza? Então, ó, papel e caneta na mão para você anotar, ar no pulmão para você falar e repetir em voz alta e vamos nessa. How old are you? I'm 38. Which word is correct? June. Which date is in British English? (25th, 884).